Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno. Chegando aqui para fazer um desabafo fortíssimo aqui para vocês em relação à diretoria do Vasco da Gama, em especial o diretor executivo Marcelo Santana. Eu venho, através desse vídeo aqui, mostrar o quanto eu me revolto enquanto torcedor e externar aqui opiniões de pessoas que seguem a gente e que muitas vezes não consegue ter a mesma voz que nós temos aqui, mesmo que mínima, dentro do YouTube ou do Instagram, beleza? Antes de mais nada, eu quero agradecer a você pela atenção, quero pedir a você para ficar até o final do vídeo e dizer se você concorda ou não com o que eu vou falar aqui. Mas a gente precisa falar, a gente precisa cobrar, a gente precisa bater na tecla de que o diretor executivo do Vasco é um péssimo gestor. Ponto. Vamos lá. O Vasco, ano passado, quando contratou Marcelo Santana, elevou-se ali a questão dele ter participado no Bahia, dele ter participado da reestruturação do Bahia antes da venda para a SAF. Depois o Vasco credibilizou esse cara, né, para nós, torcedores, que estamos saindo como otários nesse momento, a realidade é essa, para poder mostrar o quanto que o cara era importante, o cara era estudado, fez curso com o Felipe na CBF, enfim, toda aquela estrutura para trazer um cara que eles queriam, né, do lado deles. Ponto. Até então a gente não pode julgar sem antes conhecer o trabalho desse cara, sem antes ver o que ele está disposto a fazer ou não. Mas o tempo foi passando, as negociações da janela do meio do ano, que seria o primeiro teste para ele, não aconteceram, ou aconteceram de maneira ruim, com Emerson Rodrigues, Jean David e até o Maxime Domingues, sendo o Maxime um dos melhores, das melhores contratações desse momento. Após isso, a gente viu aí que o Vasco veio para o início do ano e o Pedrinho confessou lá no início do ano, na entrevista, no final do ano, na entrevista, que fechou o Campeonato Brasileiro, dizendo que o Vasco errou na janela do meio do ano e que eles não permitiriam mais isso. Mentira até agora. Mentira. Porque o Vasco não tem conseguido contratar aquilo que se espera. Contratou o Carille pediu o Balbuena. Não conseguiu por causa da negociação ser difícil, aquela situação toda, beleza, ok. Trouxe o Maurício Lemos. Trouxe o Tietê. Mas todos os jogadores que estavam já encaminhados com seus contratos livres ou, às vezes, encostados em outros clubes. Ponto. E aí, de repente, surge a notícia de que o Vasco estaria negociando com o Lavega. O Lavega vai para o Fluminense. Depois saiu a notícia de que o Vasco estaria interessado aí no jogador do North Forest, se eu não me engano, o atacante. E aí o atacante não quis vir para o Vasco. E até então são esses jogadores, a gente sabia que poderia não acontecer. Mas quando chega no Brian Rodrigues, que era um desejo da janela do meio do ano, a gente pensou assim, pô, cara, agora vai. O Vasco está com um time bem estruturado, contratou o Tietê, contratou ali, mas os pontas, a gente está precisando ainda muito de pontas para fazer o sistema do Carille funcionar. Carille indicou o Guilherme, não conseguiram trazer o Guilherme. Carille indicou aí agora, parece que o Romarinho, nessa principal contratação que está livre no mercado, mas o Romarinho tem outros mercados na Arábia ainda e parece que não quer vir ao Brasil. Ponto. O Carille indicou o Gil, também não foram atrás do Gil. O Carille indicou o Juliano, não foram atrás do Juliano. Ou seja, nenhum jogador que o técnico pediu veio. Até o momento. Ponto. Carille vem fazendo um trabalho excelente. Vasco invicto no Carioca, mas a gente não pode ficar calado diante da inércia e diante da incompetência do diretor executivo Marcelo Santana e da diretoria do Vasco. Eu vou colocar aqui o Pedrinho e o Felipe também, porque eu disse para vocês já que eu não estou aqui para passar pano em político. Tá bom? A negociação com o Brian Rodrigues, o Vasco fez 3 propostas. A primeira ruim, que o América negou, a segunda ruim também que o América negou. Querendo pegar por empréstimo para pagar depois, aquela série de fatores que a gente sabe que nenhum clube com dinheiro como o América tem, iria aceitar. O Brian destruindo no Campeonato Mexicano, um cara muito importante para o André Jardine, o Vasco vai e só tenta através de telefone. Feita a última tentativa, que é o que sai na mídia, dizendo que o Vasco fez a melhor proposta que podia. E aqui eu já estou colocando nós, torcedores, e eu também como trouxa. Nós somos trouxas. Porque quando você faz uma proposta faltando 2 dias para fechar uma janela,
a gente ainda tenta acreditar que seria possível como torcedor, pelo sentimento. Mas pela racionalidade, isso é impossível acontecer. Uma gestão de futebol não se faz desse jeito. Não precisa você ser mágico para poder olhar e ver que você vai contratar jogador através de internet, acompanhando notícias, que você vai pedir por telefone o jogador para vir, e não veio. Aconteceu o que se esperava. O América do México nega a proposta do Vasco e diz que ele estará livre no meio do ano, mais 6 meses sem um ponta nesse sentido. Logo em seguida, vem à tona a questão do Bruma, que era do Braga de Portugal, que é do Braga de Portugal, ou era do Braga de Portugal, e aí o Vasco vai e minimiza a situação do Brian Rodrigues, porque o torcedor fala assim, cara, o Bruma está bem mais preparado. A gente conseguiu ver os números do Bruma, viu os gols do Bruma, e até então, 2 dias depois do Brian, deu-se como certo a situação do Bruma. Olha, já está trocando documentos, está tudo certo, que ela vai ser anunciada no máximo domingo, no mais tardar segunda-feira, ou como o Pedrosa disse, até terça-feira seria anunciado. O que acontece nesse tempo? Faltando 4 dias para fechar a janela. Essa proposta é feita. Até então não teria empecilho nenhum, porque seria de chegada de jogadores em Portugal, a janela fecha hoje. Mas sim de saídas. As saídas poderiam acontecer posteriormente. E aí o que me causou estranheza era que no dia seguinte, no domingo, ontem, chega então a notícia de que o Braga iria esperar, porque eles estavam querendo repor o jogador. Só que o Braga não estava esperando a questão do jogador no sentido de querer colocar um jogador no lugar para negociar com o Vasco. O Braga estava esperando a decisão do Bruma em querer ir para o Benfica. Mas aí você pode pensar, pô, Léo, eu vou colocar a culpa no jogador, foi instituição, né? Porque é muito fácil a diretoria do Vasco chegar e falar que não foi feita a negociação única e exclusivamente por isso. Porque o Braga não quis. E eu pergunto a vocês, qual dos dirigentes vascaínos, Pedrinho, Felipe ou até Marcelo Santana, pegaram um avião, foram até Portugal, sentaram com o jogador olho no olho, levaram alguém, contou a história do Vasco, falou, cara, a gente conta com você esse ano. Quantos fizeram isso? Mesmo que o cara desse uma negativa. E aí o Vasco diz que fez o que pôde, segundo as informações dos setoristas e daqueles que cobrem Vasco e que conseguem os furos de reportagem. Não, o Vasco não fez o que pôde. O Vasco fez aquilo que ele queria fazer. O Marcelo Santana não é diretor para o Vasco da Gama. Falei isso anteontem, que era para esperar essa notícia do Bruma, e a notícia veio aqui de maneira contrária. Infelizmente, eu tinha razão naquilo que eu falei ontem na minha live. Galera, esperem. Muito provavelmente o Bruma não vem. E aconteceu o quê? O Bruma não virá. E aí você me pergunta, pô, Léo, mas você acha que isso aconteceu por quê? Incompetência da diretoria vascaína, que não consegue movimentar as suas nádegas de uma cadeira dentro de um escritório para pegar um avião e ir até lá conversar com os caras. Que não consegue sentar e fazer, e aí eu falo do Eurico e todo mundo aqui, a grande parte vai falar, pô, mas o Eurico ferrou o Vasco, não interessa. Saía da sua cadeira e ia até o local para poder ver o que tinha o jogador, para ver o que o jogador queria. Não deixaria outro clube levar. Sabe o que aconteceu nessa história? O Braga vendeu para um rival, porque o cara optou em ir para o rival do que vir para o Brasil. E ontem a notícia que era, e que todos também concordaram na live comigo lá, a maioria chegou até a falar contrário isso, falou assim, Léo, espera, porque eu acho que eles não... os youtubers estão dizendo que ele não vai para o Braga, para um rival. Não vai. O que manda no futebol é o tete-a-tete. Quem me garante que o diretor de futebol não entrou em contato do Benfica direto com o Bruma, falando que precisava dele para o lugar do Di Maria? E o Vasco, em contrapartida, só olhando a situação. Ninguém saiu daqui para ir lá. Pedrinho, eu apoio até aqui a sua gestão. Mas o meu canal foi feito para cobrar também. Eu não estou aqui para passar pano. E não tenho ponta decente até agora, até o momento, para o Vasco nesse campeonato. E a gente vai fechar a janela daqui a 25 dias exatamente. E a gente vai acabar a janela, sabe com quem? Muito provavelmente. Grave o dia de hoje aí, dia 3/2. Muito provavelmente com o Lloyd, que é um jogador que a gente nem conhece. Com números piores do que o Serginho. Esperem isso acontecer. E vocês vão me dizer. O Soteldo está dando sopa no mercado e ninguém chega lá para contratar o Soteldo. O Rony está dando mole no mercado e o Vasco não investe o dinheiro todo no Rony por quê?
Qual o interesse do Vasco nisso? E agora vem a pergunta que não quer calar. Qual é o interesse do Pedrinho manter o Marcelo Santana desse jeito no Vasco? Porque ontem me lembraram bem numa live, não sei se vocês lembram também, numa das entrevistas coletivas, ele disse que não é ele que faz a contratação. E se ele é diretor executivo, por que ele não faz a contratação? Quem é que faz a contratação do Vasco? É o Pedrinho? É o Felipe? Quem que vocês vão trazer? Mais um Lucas Oliveira? Acorda! Acorda, a torcida do Vasco não aguenta mais. A torcida do Vasco quer jogador, quer ponta de nível grande. Até o Pedrosa hoje falou no SBT Esportes, o que eu já estou falando há 3, 4 dias. A inércia de você tentar ver pela internet e acompanhar a situação pela internet aqui do Brasil, perdeu o Bruno e perdeu o Braia. Porque se vocês vão até lá, leva alguém que é historiador do clube, leva uma camisa, essa camisa aqui, ó, da Cruz de Malta, para esse cara, e fala, eu conto com você esse ano, e conta um pouco da história do Vasco, eu duvido que vocês não trariam esse cara no avião com vocês. Só que as negociações, o Vasco está dizendo para o torcedor que fez o que pôde. Não, vocês fizeram o que vocês quiseram. Fazer o que pôde é ir até lá, é esgotar. Como aqui, eu vou falar do rival e muitos não vão gostar, como o Marcos Braz fazia no Flamengo. Viajava, ia lá e buscava o cara. É isso, é diretor como esse que a gente precisa. E não uma lesma, uma tartaruga. E aqui, até perdão por fazer uma semelhança desses animais que são tão sagrados como o Marcelo Santana, que consegue ser pior muitas vezes. De um cara que não põe a cara para falar com o torcedor e que vira para o torcedor ainda e fala que os torcedores que entendem o processo de reestruturação irão entender o que eles estão fazendo. Você quer pedir paciência para o torcedor como? Você veio aqui, com todo respeito à América do Rio Grande do Norte, a instituição, mas você veio de um time para um gigante de Série A que tem uma história de luta, de garra e de conquistas. Hoje, o meu pedido é aqui para o Pedrinho e para o Felipe, e colocando a maior pressão possível junto com outros influenciadores, com outros vídeos, com quem quer que seja, é um pedido de saída do Marcelo Santana do Vasco. O canal Papo de Vascaíno hoje pede a saída do Marcelo Santana. E hoje, para terminar esse vídeo, a gente vai ter uma live à noite, onde eu vou levantar o histórico inteiro do Marcelo Santana para vocês entenderem quem é esse cara, como ele começou no futebol, o que ele fez de importante e por que ele está no Vasco. Não perca hoje, 10h30 da noite, live no canal Papo de Vascaíno. Está feito o meu desabafo aqui. Agradeço a todos que estão aqui. Peço desculpa pelo tom mais alto agora, nesse momento, mas esse momento pede isso. O Vasco, mais uma vez, fez o seu torcedor passar vergonha. O Vasco, mais uma vez, fez os comunicadores do YouTube, que são sérios, passar vergonha, dizendo que já estava certo. E aqui, eu não vou culpar o Benfica. Eu não vou culpar o Bruma. Sabe por quê? O Vasco não tentou até a última gota de suor. Uma proposta financeira e uma proposta salarial não dizem o que o jogador quer ou não por vir. Sabe o que manda numa negociação, seja ela qual for? Olho no olho. Homem olha olho no olho. Homem negocia olho no olho. Homem vai até lá e conversa frente a frente com esses caras. Assim como Eurico Miranda fazia. Eu duvido, se Eurico tivesse na presidência, o Vasco perderia um jogador nesse nível para o Benfica de Portugal. Duvido. Porque até então, ninguém foi e se desprendeu daqui para ir no México e nem ir a Portugal para poder conversar com o jogador, com o seu representante. Ah, mas os caras não me atenderam, não vão receber. Irmão, vai até lá. Busca. Quando você quer realmente, você vai atrás. Esse símbolo aqui, ó, que está nesse quadrinho aqui, é de resistência. É da resistência que nós vascaínos vamos ter. Tanto para o bem do Vasco, quanto para um time altamente competitivo. Se não vier ninguém, o Vasco não passa da primeira fase da Copa Sul-Americana. Se não vier ninguém, o Vasco não vai performar. E você, torcedor, escreve o que eu estou falando. Não coloque a culpa no Carille futuramente. Porque se o rendimento cair, é falta de peça. Que o Pedrinho, o Felipe e o Marcelo Santana, principalmente, estão negligenciando. Está aí para todo mundo ver. O Vasco só mostrou sua incompetência
e o Pedrinho pediu desculpa ao torcedor. Vai fazer o que de novo? Vai vir no final de fevereiro pedir desculpa? É isso que vai acontecer? Espero que vocês resolvam esse problema. Porque se vocês assumiram a SAF, é para resolver esse problema de ponta. Não é falta de dinheiro. É falta de competência de vocês. Fica a dica. Saudações vascaínas. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.